Olá, gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo tranquilo. Professor Leandro, professor de Matemática e Raciocínio Lógico do curso Estou Preparado. Na aula de hoje, o tema abordado é juro composto. Na aula anterior, estudamos um pouco sobre juro simples, tá bom? Temos algumas características do juro simples, que o rendimento é constante, que o montante forma um APA e que o gráfico, para você representar o juro simples, é uma função do primeiro grau. Na aula de hoje é juro composto, um pouquinho diferente. A ideia de juro composto. Então vamos lá. Juro composto. Como nós já sabemos, juros compostos. Como nós já sabemos, os juros nada mais é que um rendimento. Por se tratar de juro composto, esse rendimento ele é variável. Tá certo? Diferente de juro simples, que o rendimento é constante. Em juro composto, o rendimento ele é variável. Por que variável? Porque a taxa que é cobrada é em cima dos juros, juros sobre juros. Por isso que esse rendimento ele é variável. Por esse rendimento ser variável, o montante forma uma PG. Diferente de juros simples, que o rendimento, que o montante formava uma PA. Em juro composto, não. Em juro composto, o montante forma uma PG. Vamos usar um exemplo para você observar uma coisa. Vamos supor o seguinte, que você tem R$100, tá bom? R$100. E você vai aplicar por alguns meses, onde a taxa é cobrada de 10% ao mês. Então, no primeiro mês, minha gente, na verdade, você vai ter R$110. Por que R$110? É os R$100 que você aplicou, mais 10% de 100, que é 10. Então, no primeiro mês, você vai ter R$110. No segundo mês, você vai ter 10% do capital anterior, que no caso é 110. Diferente de juros simples, que a taxa é cobrada do capital inicial. Em juro composto, não. É juros em cima de juros. Então, no segundo mês, você vai calcular 10% de 110. Mais 10% de 110 é 11. Tá certo? Então, 110 mais 11 dá 121. Tranquilo? No terceiro mês, você vai calcular 10% do capital anterior, que no caso é 121. 10% de 121, 10 sobre 100, multiplicado por 121. Você poderia cortar, isso aqui daria 121 dividido por 10, que é igual a 12,1. Ou seja, 10% de 121 é 12,1. Então, no terceiro mês, o montante vai ser 121 mais 12,1. Fazer uma soma aqui do lado. 121 mais 12,1. Você somando isso aqui, você vai encontrar 133,1. 133,1. Uma observação. Para você encontrar esse valor aqui, do primeiro mês para o segundo mês, era apenas você multiplicar por 1,1. Do segundo mês para o terceiro mês, era apenas você multiplicar por 1,1. E assim sucessivamente. Então, por isso que isso aqui forma uma PG, tá certo? Por que você vai multiplicar por 1,1? Porque a taxa foi de 10%, 10% é 0,1, 100% que equivale a 1, com mais 0,1, 1,1. Então, do primeiro para o segundo mês, era só você multiplicar por 1,1, do segundo para o terceiro por 1,1. Consequentemente, a razão aqui dessa PG seria igual a 1,1. Então, é interessante para você saber desses detalhes, tá certo?
Uma outra observação. Para você representar graficamente o juro composto é através de um gráfico exponencial. Diferente de juros simples, tá certo? Diferente de juros simples, porque juros simples, o gráfico é uma função do primeiro grau. E juro composto, não, juro composto é uma funçãozinha, um gráfico de uma função exponencial, tá certo? Então, esses são detalhes que você tem que saber também em juro composto. Juro composto, isso aqui é essencial. Uma outra observação é o seguinte, que juros compostos, você tem que saber, pelo menos a noção de logaritmos. De logaritmos, tá bom? Logaritmos. Tem as definições, as consequências, pelo menos 3 propriedades. A primeira propriedade, logaritmo do produto. Que diz o seguinte, logicamente que essa parte de logaritmo, o professor Douglas vai explicar para você no estudo de funções, tá bom? Isso aqui são apenas as propriedades. Que diz o seguinte, se você tem aqui log de A vezes B na base C, esse produto pode se transformar da seguinte maneira, log de A na base C mais o log de B na base C. Essa aqui é a primeira propriedade. Logaritmo do produto se transforma numa soma. A segunda, logaritmo do quociente que diz o seguinte, se você tem assim, log de A sobre B em uma certa base C, pode ser escrito como log de A na base C menos o log de B na base C. Essa propriedade você tem que saber, essa aqui também. E uma outra é logaritmo da potência, que diz o seguinte, se você tem log de A na base C elevado, o A elevado a B, pode ser escrito como B que multiplica log de A na base C. Observe que esse B aqui que estava no expoente, vem para cá, multiplicando. Então, log de A na base C e o A elevado a B pode ser escrito como B que multiplica log de A na base C. Então, essas informações aqui são as principais para você entender um pouquinho de juros compostos, tá certo? Juro composto, mais uma vez. Juros, ele é rendimento, já que é composto, é variável. Se o rendimento é variável, o montante forma um APG, que está explicado aqui. Para você representar graficamente, o juro composto é através de uma funçãozinha, de um gráfico exponencial. E essas propriedades você tem que saber porque tem questões que nós vamos resolver que vai precisar dessas propriedades, tá bom? Vamos lá. Gente, tem agora a expressãozinha matemática. A expressãozinha matemática que todo livro didático, toda apostila traz a famosa fórmula do montante, tá bom? A famosa fórmula do montante. Nos livros didáticos e nas apostilas, traz o seguinte, montante é igual ao capital que multiplica 1 mais i elevado a n, que não está errado, tá bom, gente? Mais uma vez, montante é igual ao capital que multiplica 1 mais i elevado a n. Eu não costumo explicar essa expressãozinha aqui para os alunos, tá bom? Eu não costumo explicar dessa maneira. Tem uma outra maneira que é um pouquinho mais fácil de você entender, que é o seguinte,
montante é igual capital multiplicado pelo fator elevado a t. O M, como nós já sabemos, é o montante. O C é o capital. O F, o fator. E o tempo. E o T, tempo. Como assim esse fator? Vamos imaginar a seguinte situação. Se a taxa é de 1%, o seu fator é igual a 1,01. Se a taxa for de 2%, o seu fator vai ser igual a 1,02. Se a taxa for de 3%, o seu fator é igual a 1,03. E se a taxa for igual a 10%? O seu fator vai ser igual a 1,1. E assim sucessivamente. Se a taxa for de 43%, o seu fator de aumento vai ser igual a 1,43. 1,43. Ok? Em outras palavras, o fator é igual a 100% somado com a taxa. Tá bom? Isso aqui dificilmente você vê em algum livro didático ou em alguma apostila, tá bom? Essa expressão aqui, que é a mesma coisa dessa, só que isso aqui eu trabalho um pouco mais rápido. Mais uma vez, se a taxa for de 1%, o seu fator 1,1. Se a taxa for de 2%, 1,2. E assim sucessivamente, tá ok? Geralmente, quando juro composto, você vai recair em muitas questões com números decimais. E olha só, vamos aqui a um pequeno bizuzinho, né? Por exemplo, se você tem aqui 1,01 ao quadrado, observe que você vai multiplicar 1,01 vezes 1,01. Isso aqui com certeza vai dar um pouquinho de trabalho para você. Só que, minha gente, até 1,09 existe um pequeno macete para você ganhar tempo em questões de concurso. Se você saber desse macete, com certeza você ganha alguns minutos preciosos para você fazer as suas questõezinhas. Olha só, se você tem 1,01 ao quadrado, isso aqui pode ser escrito da seguinte maneira. 1,01 ao quadrado. Pode ser escrito o seguinte. 1,0201. Se fosse 1,02 ao quadrado, 1,0404. Observe agora, 1,03 ao quadrado. Então, você já prestou atenção que você multiplica esse 0,3 vezes 2, que dá 0,6. E agora você pega esse 0,3 e eleva ao quadrado, que dá 0,9. Rapidinho aqui. 1,04 ao quadrado. Isso aqui vai ficar 1,0816. Compreende? Isso aqui até chegar 1,09 ao quadrado. Calculando isso aqui, você vai encontrar 1,1881. Então, esses aqui são detalhes que você pode ganhar tempo para você resolver as suas questões quando você for resolver alguma questãozinha de concurso, tá bom? Então, mais uma vez, você pode utilizar essa que não está errado, mas essa aqui, creio que você ganha tempo. E com esse bizu aqui também você vai ganhar algum tempo quando você for fazer as suas questõezinhas de concurso, tá bom? Vamos relembrar algumas informações do começo da aula. Juro composto, o rendimento é variável, que é juros sobre juros. Se o rendimento é variável, os montantes formam um APG. Para você representar graficamente o juro composto, é uma função exponencial, tá certo? Sabendo dessas informações, vamos resolver algumas questões para fixar, tá bom? A primeira questão.
Primeira questão diz o seguinte. Ele dá uma quantia de 15 mil reais. E essa quantia é empregada a uma taxa de 10% ao mês, aplicada a juro composto. O valor que deverá ser pago para a quitação dessa dívida, 13 meses depois. Observe o seguinte. Então, vamos lá à seguinte situação. Ele dá um capital, né? O capital foi de 15 mil reais. Então, o capital de 15 mil reais. Há uma certa taxa. A taxa foi de 10% ao mês. E o tempo foi igual a 3 meses. Aí ele quer saber justamente o montante disso aí. Qual seria a ideia, minha gente? É lembrar da expressãozinha, né? Montante é igual capital multiplicado pelo fator elevado a t. Só que você já está preparado disso aqui. Você sabe o seguinte, que o montante vai ser igual o capital 15 mil vezes o fator 10%, minha gente. Então, o fator vai ser quanto? Vamos relembrar um pouquinho. Se a taxa é de 10%, o seu fator vai ser igual a 1,1. Então, o fator vai ser 1,1 elevado ao tempo, que é 3. Agora, observe que aqui você está elevado ao cubo. Se você for multiplicar 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1, isso aqui vai ser um trabalho medonho. Então, para ficar mais fácil para você resolver isso aqui, qual seria a ideia? Você colocar em forma de fração. Olha só que coisa legal. Então, o montante vai ser igual a 15 mil vezes 1,1 ao cubo. Então, 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. Você vai perder muito tempo resolver esse tipo de questões com números decimais. Então, você vai fazer o seguinte. Montante vai ser igual a 15 mil vezes 1,1. Vamos colocar em forma de fração? 11 sobre 10 vezes 11 sobre 10 vezes 11 sobre 10. O que é que você pode fazer? Você poderia cortar esses 3 zeros com esses 3 zeros. Montante vai ser igual a 15 vezes... Observe que 11 vezes 11 dá para você calcular facilmente. 11 vezes 11, 121 vezes 11. Observe que ficou bem mais fácil para você calcular. Então, sabendo disso, você ia no ladinho da prova e ia fazer essa multiplicação aqui. 121 multiplicado por 11. Rapidinho. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Você iria somar. 2 mais 1, 3. 2 mais 1, 3. 1. Então, isso aqui iria dar o montante 15 mil multiplicado por 1.331. Bem mais fácil você agora multiplicar isso aqui. Você tem 1.331 vezes 15. Então, 1.331 multiplicado por 15. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15, sobe 1. 5 vezes 3, 15, com mais 1, 16, sobe 1. 5 vezes 1, 5, com mais 1, 6. Multiplicando agora outro número, das dezenas. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3. E 1 vezes 1, 1. Você vai somar 5, 6, 9, 9, 1. 19.965. Então, o montante vai ser igual a 19.965. Tá bom? Bem mais fácil de você trabalhar com números decimais. Tá certo? A resposta correta aí, no caso, seria a letra B, né? Bem tranquilinho. Vamos para o próximo exemplo. Questão número 2. Questãozinha de juro composto é um
pouquinho mais trabalhosos para resolver. Mas nada que você não consiga resolver, tá bom? Você está preparado, está se preparando legalzinho. Juro composto, e essa questão de juros cai em vários concursos, mas enfim. Vamos para a questão número 2, tá bom? A questão número 2 diz o seguinte. Um cliente fez um empréstimo em um certo banco e pagou a taxa de 10% ao ano, em juro composto. Se a dívida em 2 anos era de R$ 108.900, então o valor do empréstimo foi de quanto? Aí é um pouquinho diferente, né? Ele deu um montante e quer descobrir o capital que você pegou emprestado, tá bom? Mas é a mesma ideia de sempre. A taxa foi de 10%. A taxa de 10%. Questão número 2. Questão número 2. A taxa de 10%. De 10% ao ano. O tempo foi de 2 anos. Observe que a taxa e o tempo na mesma unidade de medida, né? O montante foi de 108.900. 108.900. E o capital é que justamente você quer descobrir, tá certo? Então aqui era apenas você aplicar a fórmula, né? Montante igual o capital multiplicado pelo fator elevado a t. O montante 108.900 igual o capital multiplicado pelo fator, o fator de 10%, que isso aqui, ó, você já está preparado, você já sabe que é 1,1 elevado a t, que no caso é 2. Então, iria ficar 108.900 igual o capital vezes, olha só, 1,1 elevado a 2, isso aqui é a mesma coisa que 11 ao quadrado dividido por 100. Só que 11 ao quadrado não é 121, dividido por 100 dá 1,21, certo? Que esse 1,1 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, 108.900 dividido por 1,21 é igual ao capital. Observe o seguinte, que aqui no denominador você tem um número com vírgula. Depois da vírgula você tem 2 casas decimais. Então, a ideia seria você multiplicar tudo por 100 para sair essa casa decimal. Você multiplicando aqui por 100, você iria encontrar o seguinte, 10 milhões. 890.000 dividido por 121 igual a C. Agora ficou mais fácil para você trabalhar. Ficou mais fácil para você trabalhar isso aqui, tá bom? Seria o seguinte, uma pequena divisão, 10.890.000 dividido por 121. Olha só, minha gente. De cara, você percebe que esse valor aqui, 1.089, dá para você dividir por 121 exato, né? Se você multiplicar aqui por 9, observe o seguinte. 9 vezes 1 dá 9. 9 vezes 2, 18, sobe 1. 9 vezes 1, 9 com mais 1, 10. Iria diminuir, dá 0. Você iria descer 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Iria acrescentar 4 zeros aqui. Tá bom? Então, o capital, na verdade, foi de 90.000. Tá certo? Então, isso aí são conhecimentos que você vai adquirindo estudando, tá bom? Para você não perder muito tempo na hora de fazer seus cálculos. Se você fosse dividir isso aqui por número decimal, você poderia perder um pouco de tempo ou até perder a questão. Assim fica um pouco mais fácil para você resolver as questões, tá bom? Só um pouquinho trabalhoso, mas você que está se preparando para os concursos em geral, não tem como perder questão desse tipo não, tá bom? Bora para a próxima questão. A questão número 3, tá certo? A questão número 3, minha gente. A questão, ele dá uma tabelinha aí para ajudar um pouquinho vocês. Diz o seguinte. Um capital de R$ 1.200 foi colocado a juro composto a uma taxa de 20% ao semestre. O montante recolhido ao final de 2 anos e 6 meses foi de... Aí ele deu uma tabelinha aí para ajudar você a fazer os seus cálculos, tá bom? Então vamos lá. Ele deu o valor do capital, não foi? O capital foi de R$ 1.200. O capital de 1.200.
Questão número 3. O capital, 1.200. Agora, observe aí. A taxa foi de 20% ao ano, tá bom? Então, a taxa foi de 20% ao ano. Deu mais alguma informação, que é aos capitalizados semestralmente, e o montante recolhido na final de 2 anos e 6 meses. Observe o seguinte, 2 anos e 6 meses. O tempo foi igual a 2 anos e 6 meses. Eu pergunto para você, 2 anos e 6 meses equivale a quantos semestres? 2 anos e 6 meses equivale a 5 semestres. Tá certo? Gente, ele quer saber justamente o montante, não é? Você tinha a tabelinha aí para ajudar vocês, então seria o seguinte, uma coisa bem direitinha, né? Montante seria igual o capital multiplicado pelo fator elevado a t. O montante vai ser igual o capital. O capital foi de 1.200 vezes o fator, 20% ao ano. Então, 1,2 elevado ao tempo, que no caso semestral, elevado a 5. Para você fazer isso aqui, com certeza vai ser muito trabalhoso, por isso que ele já deu uma tabelinha aí para ajudar vocês. 1,2 elevado a 5 equivale a 2,49 aproximadamente. Então, o montante seria igual a 1.200 vezes 1,2 elevado a 5, com a ajuda da tabela, você iria encontrar 2,49. 2,49. Mas como eu falei para você, trabalhar com número decimal, vamos colocar em forma de fração, fica mais fácil para você resolver. Então, o montante seria igual a 1.200 vezes 2,49 em forma de fração. Depois da vírgula, duas casas decimais, 249 dividido por 100. Você poderia passar o facãozinho aqui. Então, o montante seria igual a 12 multiplicado por 249. Fazendo essa pequena multiplicação, 249 vezes 12. Vamos fazer aqui. 9 vezes 2, 18, sobe 1. 2 vezes 4, 8, com mais 1, 9. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. Você iria somar isso aqui. 8, 9 mais 9, 18, sobe 1. 4 mais 4, 8, com mais 1, 9, 2. Então, o montante aqui seria igual a 2.988. Ok? 2.988. Tá certo? Ok, tranquilinho. Vamos para a próxima questão. Questão número 4. Tá certo? Questão número 4. Questão número 4 para a gente resolver. Vamos lá. A questão número 4 diz o seguinte. Ele fala que um capital de R$10.000 foi aplicado por 6 meses a taxa de juro composto de 6% ao semestre, com juros capitalizados trimestralmente. Calcule o montante. Então, aí, observe que é ao trimestre, né? Tem que observar isso. Questão número 4. Galerinha, vamos lá. Questão número 4. O montante eu quero saber. O capital investido, o capital foi de R$10.000. De R$10.000. A taxa foi igual a 6% ao semestre. Observe esse detalhe. 6% ao semestre. O tempo foi 6 meses. 6 meses. Porém, o seguinte, ele quer saber isso aí, só que é ao trimestre. Então, observe o seguinte, seria fácil, né? 6 meses equivale a quantos semestres? 2, né? Então, aqui seria 2 semestres. Então, aqui, a taxa de 6% ao semestre. Então, ao trimestre, seria 6 dividido por 2, que daria 3% ao semestre.
você apenas iria aplicar na fórmula, né? Montante seria igual ao capital multiplicado pelo fator elevado a t. Montante seria igual ao capital 10.000 vezes o fator. O fator aqui, ó, 1,03 elevado a t, que no caso é 2. Por que mesmo 3? Por que 1,03? Porque nós aprendemos o seguinte, se a taxa for igual a 3%, então o seu fator vai ser igual a 1,03. Isso no comecinho da aula, tá bom? É só relembrar um pouquinho que dá para fazer. Agora você tem aqui 1,03 ao quadrado. Mais uma vez, se você não está preparado, 1,03 vezes 1,03, isso aqui vai ser um trabalho medonho. Só que você está preparado. Você sabe que 1,03 ao quadrado é igual a 1,0609, ok? Então, isso aqui, o montante seria igual a 10.000 vezes, deixa eu colocar aqui para não confundir vocês, vezes 1,0609. Olha só, essa quantidade de zero aqui vai empurrar a vírgula, né? Então, aqui seria facilmente 1, 2, 3, 4. Então, a vírgula aqui iria andar 4 casas decimais, seria 10.609 reais, tá bom? E facilitava a sua vida. Se você não estivesse preparado, você poderia perder algum tempo nessa questão. Ok? Belezinha, questãozinha fácil essa, hein? Tá certo? Questão número 4, bem tranquilo também. Todas até agora, né? Matemática financeira, geralmente essa questãozinha é fácil de se resolver, ter um pouco de paciência, ser tranquilo, que dá para fazer sim. Bem facinho. A questão número 5, tá bom? A questão número 5 a gente vai utilizar um pouquinho de logaritmo. Ele fala o seguinte, que um capital é aplicado no regime de juro composto a uma taxa mensal de 2% ao mês. Depois de quanto tempo, aproximadamente, em meses, esse capital será o dobro, ou duplicado, tá bom? Ele fala log de 2 igual a 0,3010 e log de 1,02, 0,0086. Questãozinha bem fácil também, tá bom? Questão número 5. Ele dá algumas informações, vamos ver aqui, ele fala que a taxa é a taxa. A taxa é igual a 2% ao mês. O tempo é justamente o que ele quer saber, né? O montante, ele fala que é o dobro do capital, então o capital é chamado de próprio C, tá certo? Então você iria para a formulazinha, né? Montante é igual ao capital vezes o fator elevado a t. O montante tem que ser o dobro do capital, então vem aqui, 2C é igual a C vezes o fator. O fator é de 2%, então é 1,02 elevado a t, tá bom? Então, o que você poderia fazer é o seguinte, você poderia cortar, então 2 igual a 1,02 elevado a t. Observe que as bases aqui são diferentes, então não dá para você utilizar exponencial, né? Então, você iria utilizar logaritmo. Então, vem aquela ideia daquelas propriedades do logaritmo. Log dos dois lados, então seria log de 2 igual a log de 1,02 elevado a t. Lembrando que quando não tem nenhum número na base, a base é 10, então não precisa mudar a base. Aqui a gente iria utilizar as propriedades do logaritmo, né, da potência. Seria o seguinte, log de 2 é igual a t, que multiplica log de 1,02, tá bom? Log de 2 ele falou, né, na pergunta, log de 2 vale, o log de 2 vale 0,3010. Então, aqui eu vou colocar 0,3010 é igual a t, que multiplica log de 1,02, é 0,0086. Tá ok? Se está multiplicando, vai passar dividindo. Então, t vai ser igual a 0,3010 dividido por 0,0086. Para ficar bonitinho, né, isso aqui, você poderia multiplicar isso aqui por 1000, porque depois da vírgula tem 4 casas decimais. Então, t vai ser igual a 3.010 dividido por 86. Gente, 3.010 dividido por 86 fica bem facinho, né? Vamos lá, 3.010 dividido por 86. Vamos ver se dá por 3.
3, vamos lá, 3. 86 vezes 3. Ó, 6 vezes 3, 18, sobe 1. 3 vezes 8, 24, com mais 1, 25, tá bom? Aqui você iria subtrair, vamos pegar aqui emprestado aqui alguma coisinha aqui, não é? 8 para 11 dá 3. 5 para 9 dá 4, e aqui iria descer o 0. Observe que 430 dá para você dividir exatamente, né, por 86, que dá por 5. 6 vezes 5, 30, 0 sobe 3. 5 vezes 8, 40, com 3, 43. Então, ó, deu exato, ó, bem bonitinho mesmo. Então, o tempo aqui seria igual a 35 meses, ok? Bem tranquilinho, bem fácil. É isso aí, galerinha. Tchau para vocês, até a próxima aula, beleza? Eita, meu Deus. Acabou, né?